Então, são vários assuntos, né, interligados no mesmo. Como você falou aí da poética da dança, eu queria começar com um poema dos meus poetas preferidos, que é o Manuel de Barros. Eu fiz um trabalho sobre ele e a gente ia falar um pouquinho, nós até conversamos e também está falando vários questionamentos, né, sobre a dança, que não daria para nós, numa noite, num encontro, nós entrarmos em viés tão diferentes que a gente poderia abordar hoje, né? Que são os questionamentos de para onde caminha a dança na cidade, como estão os corpos estáveis e instáveis, né? Os estáveis passaram a ser instáveis. Eu acho que a instabilidade já é um momento generalizado, né? O estável, ele se diluiu um pouco nesse momento, né? Talvez tenha que ter um reverso aí desse momento. Pensamos também em questionar um pouquinho de como é que anda a trajetória de algumas pessoas que ainda estão nesse momento produzindo a dança na cidade, o que essas pessoas estão produzindo, né? Essa foi uma proposta, né, Márcia? E do que a gente acredita que a dança, como é que a dança está hoje, não só em Santos, mas a dança contemporânea nesse momento, algumas questões linkadas com a estética da dança contemporânea, a formação de público para a dança contemporânea, que a gente sabe que é uma outra questão complicada que existe, né, para todas as artes. Eu acho que a dança até no nível um pouco mais elevado. Então são várias questões, não sei quais conseguiremos abordar de imediato. Vou começar por uma, que é falando da poética da dança, com esse poema do Manuel de Barros, e depois para propor que a gente comece a discutir um pouquinho a estética da dança contemporânea, da arte contemporânea, porque eu acho que ela está linkada com o nosso fazer e de por que a dança caminha assim e por que o público se distanciou de certa parte da dança, que isso tem a ver com essa estabilidade e todos os assuntos estão ligados entre si. Então o poema é um trecho do Mundo Pequeno do livro das Ignorâncias, do Manuel de Barros. Descobri aos 13 anos que o que me dava prazer nas leituras não era a beleza das frases, mas a doença delas. Comuniquei ao padre Ezequiel, meu preceptor, esse gosto esquisito. Eu pensava que fosse um sujeito escaleno. Gostar de fazer defeitos na frase é muito saudável, o padre me disse. Ele fez um limpamento em meus anseios. O padre falou ainda: Manuel, isso não é doença. Pode muito que você carregue para o resto da vida um certo gosto por nadas. E se riu. Você não é de bugre? Ele continuou. Que sim, eu respondi. Veja que bugre só pega por desvios, não anda em estradas. Pois é nos desvios que encontra as melhores surpresas e os araticuns maduros. Há que apenas saber errar bem o seu idioma. Esse padre Ezequiel foi o meu primeiro professor de gramática. Então, eu acho que ele coloca um pouquinho o que o Manuel de Barros tem dentro da poesia dele, né, que é esse questionamento o tempo todo com o fazer e essa brincadeira também até que ele faz com as palavras, né, que esse gosto por nadas, que ele até tem um outro livro que é o livro sobre o nada, e eu escolhi também abrir com o poema dele, porque quando eu comecei essa pesquisa entre dança e literatura, tentando fazer um pouco desse entrelaçamento, foi com a poesia do Manuel de Barros que eu dei início a essa pesquisa, que é um trabalho um pouco mais antigo, mas como a gente também ia falar um pouquinho do entrelaçamento entre as linguagens, por isso que eu optei para trazer esse trabalho e trazer um pouquinho essa discussão também entre o que a gente acredita que seja as possibilidades desse entrelaçamento. Como é que você faz esse vínculo, como é que a gente traz essa poesia para essa poética, como ele fez uma excelente introdução, né? O que é a poética na dança, o que é a poesia, o que é um momento poético, o que é essa poética da arte. Então, como é que a gente faria esse entrelaçamento entre as linguagens? E que existem vários caminhos, eu acredito, do artista trazer a música para dentro do seu trabalho, a poesia, as artes plásticas e fazer esse momento do entrelaçamento. E eu acredito que a literatura, junto com a dança, existem várias pesquisas que a gente possa trilhar,
mas que eu fui por esse caminho de buscar o que são as nuances, né? Além da inspiração, no que essa poética traz, no que esse texto está trazendo como conteúdo, o que essa personagem, como é a construção dessa personagem dentro desse texto e como é que seria essa construção linguística, esse ritmo que existe, porque toda literatura ela também tem um ritmo, ela tem uma nuance no momento que ela é escrita, que o trabalho da dança também propõe isso, né? Ela tem essa dinâmica. A escrita tem uma dinâmica, a dança também tem uma dinâmica, e como é que você encontra essa dinâmica? Eu também não sei exatamente, porque é isso que eu estou buscando. Como é que se chega nesse entrelaçamento, vamos dizer assim, bacana, fluente, dessa dança com a literatura? É isso que eu estou buscando fazer no presente ainda, de acordo com os textos que eu leio e que eu tenho tentado trazer para uma pesquisa pessoal minha, que eu ainda estou fazendo isso nesse momento. E como é que estaria também, e como é que esse produto, né, agora linkando mais, como é que essa estética da dança contemporânea está acontecendo hoje? Como é que ela se apresenta e se ela tem ou não afastado as pessoas de estarem próximas desse artista, intérprete, ator, intérprete dessa dança? O que vocês acreditariam que está havendo uma maior comunicação ou um distanciamento entre público e plateia? E eu vou ler um trechinho do texto da Cássia, até onde ela fala um pouquinho dessa comunicação, que a ligação entre artistas e público, ela se concretiza pela articulação de conteúdos de natureza visual, sonora e verbal. Ao longo do século XX, obras herdeiras da tradição da ruptura vai informar um somatório de processos e sistemas criativos no moderno e no pós-moderno, estabelecendo um imperioso estado de ruptura, que ela põe entre parênteses, porque algumas pessoas também que estudam a história da arte não gostam muito dessa palavra ruptura, mas eu estou citando porque é a palavra também que ela coloca no texto, né? Estabelece esse imperioso estado de ruptura pelo qual navegam muitas vezes em nível abaixo do mar os artistas contemporâneos. O que se denomina, e aí ela vai trazer um pouquinho para o campo da dança, o que se denomina estado de ruptura é tão intensamente conjugado que por vezes encontramos expressões como a séria desconstrução de um corpo, empregadas com liberdade extrema. Melhor dizendo, liberdade poética, já que se sabe biologicamente que os processos de desconstrução corporal estão real e somente ligados a fatores genéticos ou a traumas neuromusculares, quer dizer, desconstrução do corpo em si está ligado a isso, é uma de outra desconstrução que a dança contemporânea está falando, né? A criação manifestada a partir desse estado de ruptura, que irriga de novidades viscerais, faz com que a grande parte da criação do moderno, do contemporâneo, passe a estabelecer, mediante uma estreita ligação com a ruptura, uma descompassada comunicação entre artistas e a maior parte do público de dança. Com isto, uma das problemáticas intenções da modernidade, o estabelecimento de circuitos dramatúrgicos que promovam um contato intenso e crescente entre criadores e plateia, dá lugar a um programa de ruptura em si, onde o estranhamento poético, o grotescamente belo, a enunciação das razões e estrutura da arte se apresentam desencarnado das suas matizes formadoras, promovendo-se uma árida situação de distanciamento, isolamento de polos em margens distintas, muitas vezes quase bloqueio entre emissores e receptores da arte da dança. E terminando, a partir do desenvolvimento dessa situação, além de consequências distintas, testemunhamos um resultado imediato, o crescente desinteresse pela dança contemporânea, encarada como uma arte hermética, panorama de tintas reforçadas pelo aumento de criações carimbadas com o selo de intelectual, como se a dança também não fosse, per si e inexoravelmente, uma dança e uma atividade também intelectual. Então, acho que o que ela coloca aqui é bem claro do que está acontecendo com esse corpo, né, que está presente nessa dança, e como o público vê hoje o que acontece com a dança contemporânea, onde ele não consegue se aproximar
desse trabalho que está sendo produzido. É claro que a gente não está generalizando, dizendo que todos os trabalhos, todas as produções de dança contemporânea estão no mesmo pé de igualdade, mas que uma grande quantidade de produções, sim, ainda não conseguem essa comunicação. Enfim, a gente sabe que a formação de plateia em dança é uma preocupação, né, de todos os artistas, principalmente dos artistas da dança em geral. E eu acredito ainda, Márcia, se o tempo aí acabar, você me corta, porque a gente pega um gancho e vai... o artista da dança contemporânea também está buscando um caminho que eu acho que mais... ele ficou um pouquinho mais... em todas as áreas, né? Todas as áreas passaram por essa, vamos dizer, essa ruptura, né? Há quem não goste dessa palavra, volto a dizer. As artes plásticas, todo mundo sabe, que no decorrer da história da arte, todas as artes passaram por essa negação do que veio antes, né? No meio do século XX, com toda essa transformação, industrialização, uma série de questões que mudaram, né? O viés, o artista já não compunha, não pintava, não dançava mais por aquilo que era encomendado para ele fazer, pago para ele fazer, mas sim que atendesse às necessidades do que esse artista pensava e queria enquanto comunicação com o meio e querendo tratar de questões sociais do que ele acreditava e não mais só como aquilo que ele deveria fazer, mas o que ele queria fazer, né? E nesse momento é que a dança e a arte teve a sua mudança. E a dança veio nesse meio. E agora, com um olhar muito específico, e aí vocês me corrijam se eu estiver viajando e loucubrando um pouquinho, eu acho que a dança foi a que mais demorou um pouquinho para ser vista e aceita dentro desse contexto. E até de uma dificuldade do próprio artista em si poder fazer esse caminho contrário e chegar em alguma coisa. Até porque eu acredito que a dança, enquanto a poesia, as artes plásticas, a música, ela está vinculada a algo que está fora de nós mesmos, né? Ela tem um objeto de arte que, de alguma maneira, você compõe com isso, ou na escrita, numa pintura, no instrumento da música, e a dança, ela está por si, dentro do próprio corpo, né? O artista busca nesse instrumento, que é o nosso instrumento de comunicação com o mundo, a sua própria arte está nesse próprio instrumento que é o próprio corpo. Então tem uma diferenciação entre essa comunicação do elo, do próprio apoio do seu objeto de expressão, está em si mesmo. Então esse diferencial eu encontro dentro dessa minha trajetória. Eu acho que isso é um ponto assim que a gente poderia discutir também um pouquinho. E bom, acho que eu já estendi assim na... podemos então ver um trechinho, não inteiro? Então, esse trabalho foi um trabalho mais antigo, mas eu trouxe porque ele está vinculado à literatura. Então, enquanto vai passando, eu vou falando um pouquinho. Ele chama Do Lugar Onde Estou Já Fui Embora, que é uma frase do Manuel de Barros. Ele foi inspirado num poema de Lídio Sobre Nada, e ele também é inspirado, a trilha sonora é do documentário Estamira, que foi sobre, é uma mulher que viveu no lixão e que ela vive do que ela diz, ela vive das coisas que são descartáveis, ela vive do desperdício humano. E o Manuel de Barros, para quem conhece um pouquinho da poesia dele, ele também fala que ele gosta das coisas inúteis, ele gosta das coisas que são desprezadas.
um trechinho só, né, porque tem mais de 20 minutos, então acho que